Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar com você e por você e juntos aprendermos da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo Senhor nos ajudar, nos fortalecer e nos orientar. Agradecemos a ti pelo dia que tivemos, agradecemos ao Senhor pela refeição, pela vestimenta e pela proteção. Neste momento, Senhor, vamos aprender da tua palavra e pedimos que o Senhor venha nos ensinar a tua vontade. Intercedemos, Senhor, uns pelos outros neste momento. Aqueles que estão passando por dificuldades, crises, problemas na área familiar, financeira, emocional e espiritual. Venha, Senhor Deus, com a tua graça, com a tua potente mão, operar sobre a vida dos teus filhos, os ajudando neste momento. Somos dependentes de ti, necessitamos do Senhor. Haja, Senhor, em nosso favor. Em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor entre com providência, abre a porta, venha curar, venha transformar, venha, Senhor Deus, operar a tua vontade e o teu querer nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. O salmo de hoje é o salmo de número 115. Diz o texto sagrado: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são pratas e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. O salmo de número 115, ele é um salmo muito importante para as nossas vidas, porque ele traz princípios únicos, exclusivos, princípios inegociáveis, princípios que mostram para nós como servir a este Deus. O princípio a ser destacado aqui, o maior deles, o primordial deles, é o fato de se prostrar e adorar somente a Deus. Porque o Senhor que fez os céus e a terra, Ele é o único, exclusivo, soberano, eterno Deus. Fora de Deus
não há outro como ele. O princípio primordial do Salmo 115 é ressaltar isto, que o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor Criador, ele é o único Deus existente. Fora isto, todas as outras construções são apenas construções da imaginação humana. Existe somente o Senhor, que é soberano, que reina e governa e faz tudo o que lhe apraz, o salmista diz. Este é o princípio primordial, o primeiro. Os outros princípios também são estabelecidos como honra a este Deus, louvor a Ele, engrandecê-lo, enaltecê-lo, servir a Ele e entender que enquanto vivemos é o momento que nós temos para louvar. Por isso, o verso 17 diz que os mortos não louvam. Por que não louvam? Porque já estão em uma outra dimensão, já estão em uma outra fase. O salmista está evidenciando para nós que o tempo é agora, que o momento de servir a Deus é este, que o momento de louvar é este que você tem. Por isso que ele faz esta ação de mostrar para nós, no verso 17, que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. O princípio é louvar a Deus desde agora e para sempre. É um princípio estabelecido. O salmista, ele vai dizer que as nações que estavam ao redor de Israel iriam perguntar onde está Deus, ou onde está o Deus deles. Por que desta pergunta? Porque a nação de Israel não tinha uma escultura de Deus. Deus não foi feito por mão de homens, uma escultura, algo semelhante ou algo que fosse representá-lo. O Senhor Deus não permitiu isto. Por que o Senhor não permitiu isso? Porque isto o limita. Deus é muito maior do que qualquer criação humana. O Senhor Deus não se limita a algo material. Se fosse para construir, por mais gigante que fosse a estátua, ou por mais bela que ela fosse, e por mais perfeita que ela fosse, não iria dar uma qualificação verdadeira ao que Deus é. Deus é além, superior do que qualquer imaginação, do que qualquer matéria, do que qualquer criação humana. Por isso ele olha para os filhos de Israel e ele então vai dizer: não criem, somente me adorem. Por isso as nações circunvizinhas ali de Israel iriam questionar: onde está o Deus de Israel? As nações que estavam ao redor de Israel era a Canaã, Babilônia, Assíria, Pérsia e Egito. Estas 5 nações que estavam em torno de Israel, eles tinham seus deuses. Canaã, Babilônia, Assíria, Pérsia, Egito, eles tinham os deuses deles. E eles tinham então uma representatividade de uma divindade, algo palpável, algo a ser visto, a ponto de se ajoelharem diante de estátuas, diante de criações humanas. Mas Israel não tinha. Israel tinha apenas o quê? Israel tinha apenas o nome do Senhor. Por isso as outras nações iriam questionar: onde está o Deus de Israel? E então a nação iria responder: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Onde está o Deus de vocês, Israel? O nosso Deus está nos céus.
e ele faz tudo que lhe apraz. Esse tudo que lhe apraz faz esse sentido de mostrar a divindade, a parte soberana de Deus, que ele controla todas as coisas. Enquanto as outras nações tinham deuses distintos, como por exemplo, para a plantação, um deus, para a chuva, um deus, para a terra, outro deus, para o fogo, outro deus, enquanto as outras nações tinham várias divindades distintas para cada situação, Deus de Israel, ele faz tudo o que lhe apraz. Ele não controla só uma parte, como os outros, mas ele controla tudo que existe, nos céus, na terra. Ele controla, ele é soberano sobre todas as coisas. O salmista, então, ele vai começar, a partir do verso 4, a fazer algo minucioso, mostrando a característica de Deus. Olhe como que ele diz: os ídolos dele são pratas e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem som, mas não sai nada da sua garganta, nem o som algum sai da sua garganta. O salmista, ele estava mostrando que o Deus criado do homem, a criação divina do homem, não tem autonomia própria, não tem poder próprio, não consegue fazer nada, não consegue falar, não consegue olhar, não consegue viver. Por que não? Porque é criação, é apenas um ídolo, é apenas um objeto. Mas o Deus de Israel está nos céus e faz tudo o que apraz. Ou seja, enquanto os ídolos deles têm mãos, têm pés, têm garganta, têm nariz, têm mãos para dar o símbolo de movimento, eles ficam estagnados, parados. Mas o Deus invisível de Israel está operando e trabalhando em todas as circunstâncias da história, fazendo tudo o que lhe apraz. E isto é algo maravilhoso, quando então ele vai dizer no verso 8: tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Ele diz que todo criador de ídolo e todo aquele que confia em ídolo, ele se torna como ídolo. Qual é a mensagem? O que o salmista está dizendo? Que aquele que faz o ídolo, ou aquele que confia no ídolo, ele se torna apenas um objeto sem vida. Não tem vida dentro dele, não tem esperança dentro dele, não tem nada dentro dele, porque é algo criado. Por isso, então, ele diz a partir do verso 9: confia, ó Israel, no Senhor, ele é o teu auxílio, o teu escudo. Os ídolos deles, vocês não podem confiar, porque são apenas criação, mas o Deus de Israel, que está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, ele é auxílio e ele é escudo. Então a primeira chamada é Israel, confia, ó Israel. A segunda chamada é para o sacerdócio. Ele chama a casa de Arão, sacerdotes de Deus, confia no Senhor, ele é o teu auxílio e o teu escudo. O salmista, ele olha para a nação e diz: confia, nação. E agora ele olha para os líderes religiosos, que são os sacerdotes da casa de Arão, e diz: confia no Senhor, ele é o teu auxílio e ele é o teu escudo. E então ele vai dizer agora para todos que amam o Senhor: vós, os que temei ao Senhor,
confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio, Ele é o vosso escudo. Então o salmista ele faz uma chamada completa à nação de Israel. Como um todo ele diz, confia no Senhor, Ele é auxílio, Ele é escudo. Sacerdotes, líderes religiosos, não mudem, não perca a fé, porque o Senhor é o nosso auxílio, o nosso escudo. Todos que temem a este Deus podem confiar, porque Ele é auxílio e Ele é escudo. O salmista está trabalhando para a nação de Israel se voltar a Deus e não optar por ter algo palpável, mas confiar em um Deus que não se vê, mas que trabalha. Você não enxerga Deus, você não apalpa Deus, você não consegue mover Deus de um lugar para o outro, mas Ele é real. Era o que o salmista estava dizendo à nação de Israel. Você não está vendo Deus, mas Deus é real, Ele é auxílio e Ele é escudo. A partir então do verso 12, ele começa a declarar umas bênçãos que vai acontecer. Ele diz, o Senhor lembrou de nós e abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão e vai também abençoar a todos os que o temem, tanto pequenos como grandes, ou seja, tanto pessoas que estão na faixa etária mais novas, infantis, mas também até aqueles que já estão bem velhinhos. Ele está falando também das classes, aqueles que são mais afortunados e aqueles que são menos afortunados podem confiar. Ele diz que pequenos e grandes serão abençoados. E ele vai aumentar cada vez mais a nação de Israel. E eles vão se tornar benditos por aquele que fez os céus e a terra. E então nós temos os versos 16 ao 18, que é a chamada para louvar a Deus enquanto há vida, enquanto respiramos e estamos aqui. Diante deste salmo, nós conseguimos tirar 3 lições práticas para as nossas vidas. A primeira, o Senhor Deus é invisível. Nós não conseguimos enxergar Ele ainda. A palavra de Deus diz que um dia nós o veremos como Ele é, mas enquanto estamos aqui, neste corpo terrestre, nós apenas temos a esperança e nós não conseguimos agarrá-lo, pegar nele, tocar nele, mas Deus, Ele é real. Como um Deus invisível, Ele está operando. Como um Deus invisível, Ele se faz visível na minha e na sua vida através das obras que Ele realiza. Não são acidentes, não são coisas do acaso, é o Senhor Deus invisível fazendo coisas visíveis para mostrar a sua soberania. Por isso ele diz que o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, tudo o que acontece na face da terra acontece pela permissão de Deus. A segunda lição que nós encontramos aqui é um Deus que é auxílio e é um Deus que é escudo. Você tem um Deus que é auxílio e um Deus que é escudo. Alguém vai te perguntar, onde está o teu Deus? E você vai dizer, o meu Deus está nos céus. Ele é o meu auxílio e Ele é o meu escudo. A terceira lição que nós encontramos aqui neste salmo é a bênção do Senhor sobre aqueles que confiam nele. Se você confiar em Deus, continuar permanente nesta fé, você será abençoado em todas as áreas. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento de meditação da Tua Palavra, pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado e a Tua proteção. Continue falando aos Teus filhos, continue orientando, nos guiando,
nos levando, Senhor Deus, a viver a tua vontade. Nós precisamos de ti, Senhor. Seja conosco, abençoe a nossa noite. O Senhor é o nosso auxílio, é o nosso escudo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Deixe o seu joinha, deixe aí o seu comentário, porque isso nos ajuda muito na divulgação da palavra de Deus. Fica aqui a minha sincera gratidão pelo que vocês estão fazendo por este canal. Estamos crescendo e avançando graças a cada curtida, a cada comentário. Que Deus recompense vocês por este esforço. Até o próximo vídeo, querendo Deus.